Quando o Cruzeiro achou que é mais time do que é, jogador achou que é mais do que está atuando, acontece exatamente o que aconteceu. Você começa um jogo bem, marcando em cima, pressionando o São Paulo, até uma bola dominada pelo senhor Matheus Henrique, e que ele acha que dar um drible no meio de 500 jogadores é a melhor das iniciativas, né? E aí vem a origem do lance de pênalti para o São Paulo. Você depois, numa falha de marcação, quando a linha defensiva, o Vidalba tá lá não sei aonde, o Fabrício corre para trás, e aí o William, mais uma vez, né, aparece em um lance capital. Se ele fica em pé, ele consegue tirar a bola. Véio. Ele tenta um carrinho com a perna esquerda ainda e dá o gol pro Ferreirinha e toma 2-0. Ali era pro jogo praticamente acabar pro Cruzeiro, né? E o Cruzeiro volta pro segundo tempo, consegue um gol, fica em cima, o Matheus Pereira tem a chance do empate, o Rafael faz uma ótima defesa. Rafael que tinha feito ótima defesa numa cobrança de falta do Kenny Arroio ainda no primeiro tempo. E aí um time tem um goleiro e o outro não tem um goleiro, né? Não quero colocar aqui a responsabilidade total da derrota no Matheus Cunha, véio. Mas tudo que foi até hoje entrou. Véio. E o que não está indo, ele está fazendo um esforço para tornar aquele lance complicado. Deu assistência, gente. Parabéns aí por ter dado uma assistência, né? Mas se a gente for avaliar um goleiro por ele dar assistência, por ele dar lançamento bom com o pé, aí nós estamos em outro planeta, né? Aí a gente tá todo errado. Então, goleiro precisa de ritmo? Precisa. Mas ele precisa pelo menos defender o básico do básico do básico, né? E não o que ir no gol entrar, né? E é o que tá se transformando até aqui. O Matheus Cunha é jovem, pode evoluir, mas que evolua treinando, né? A gente não precisa sofrer com ele tentando evoluir e tomando gol atrás de gol, atrás de gol e atrás de mais gol. E essa peneira que tá a defesa do Cruzeiro, né? Aí dá para entrar todo mundo também. Então, esse time do Cruzeiro, quando ele achar que pode dar toquinho no meio campo, pode dar cruzamento com a perna esquerda, como o William, numa ótima jogada ele tentou. E aí eu tô falando dos dois aqui, que o Arthur Jorge, pelo menos, leu o jogo muito bem, né? E tirou os dois no intervalo. E eu espero que seja a última chance aí que o William teve como titular. Precisa ser recuperado, é um ativo do clube, sim, mas vai recuperar também treinando, entrando um jogo ou outro. Deixa espaço aí para quem já mostrou que vai crescer, que precisa crescer, que é o jovem Cauã Moraes. Então, esse elenco do Cruzeiro, quando ele achar que ele é mais do que é, e gente, não ganhou absolutamente nada, véio. Achar que é mais do que é, eu não sei por onde, né? Baseado em quê, né? Eu não sei, véio. Se alguém aí acha que joga mais do que joga, tá muito enganado, né? É só, na hora que acontecer isso, fala assim, abre a tabela aí. Vê aí o que você tá entregando. Véio. É goleada atrás de goleada, 20 gols em 10 jogos, 2 gols de média por partida. Véio. Esse é o Cruzeiro até agora no Campeonato Brasileiro. Véio. É vergonha atrás de vergonha. E isso vai ficando cada vez mais comum, né? Chegar e pedir desculpa, precisamos mudar, e a tabela vai indo, 30 pontos já, conquistou 7. E esse aí não tem nem a desculpa do outro que caiu, né? Não finge que paga e finge que joga. Não, esse aí ele recebe mesmo. E aí eu acho que a vergonha é maior ainda, né? Que vem sendo feita por cada um desses jogadores do Cruzeiro. E o que eu espero, Léo Campos, Valu, Pedro e amigos aqui da Samuca TV, é que a diretoria do Cruzeiro, que achou uma ótima ideia, postergar o que era inevitável, e só foi trocar quando a água passou aqui, foi mudar o comando técnico. O Cruzeiro, depois que sofre o terceiro gol, aí a gente vê no campo a condição física. O Valu já falou isso para trás aí, ela não vai mudar da noite para o dia, né? A condição física do Cruzeiro é deplorável. E isso a gente está acompanhando jogo após jogo. E vem do que aconteceu anteriormente, né? Quando o amigo aí manda que
mas falaram que o problema é o Tite. Cara, se você é simplista dessa forma, pra ter uma simples conclusão como essa, velho, quando o Adenor assumiu outro time aí, bora lá seguir o homem que talvez ele te dê alegria em outro lugar aí, né? Porque aqui no Cruzeiro só foi decepção, uma tragédia completa. E a diretoria do Cruzeiro, que não conseguiu fazer nenhuma movimentação de final de janela, que achou que não precisava ir ao mercado para tentar um goleiro confiável para esse momento, é pegar em oração para chegar logo a parada para a Copa. Véio. E aí vai um outro detalhe. Se estão esperando um milagre para o Cássio se recuperar, eu tenho medo de ser tarde demais. A janela do meio do ano, o Cruzeiro precisa ir ao mercado para contratar um goleiro. O Matheus Cunha já está dando sinais aí de que não vai passar disso aí não. E ele tem que melhorar bem para a gente sofrer um pouquinho menos, né? Então, diretoria do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que aqui estava, né? Se sai daqui achando que está tudo normal no gol do Cruzeiro, aí é mais um erro que vai ser cometido, né? Pedro Júnior, o Spindel, que estava aí mais uma vez, né? Joaquim Pinto, vai ao mercado garimpar aí muita coisa, e ao Arthur Jorge que seja dado o devido respaldo. O Cruzeiro tem que sobreviver até a parada para a Copa. O que é sobreviver? E aí, Valor, eu vou falar uma coisa aqui e mais à frente eu posso mudar de opinião, não tem problema nenhum se eu estiver errado. Eu acho que focar em campeonato brasileiro é dar um recado para esse grupo que só tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento vai estar fazendo um grande serviço. Véio. Tem que colocar esse pessoal para ralar, para ralar. E se nos jogos que restam no Campeonato Brasileiro, que se priorizar a competição, aí vai largar a Copa Libertadores e Copa do Brasil, né? Temos mais 8 jogos de Campeonato Brasileiro. Esses 8 jogos aí, eles não vão definir se o Cruzeiro vai cair, se o Cruzeiro não vai cair. Claro que precisa chegar ali, pelo menos, com 20 pontos, né? Então, tem 7. Teria que fazer 13 em 24. É um aproveitamento bem maior do que essa turma entregou até agora, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Mas chegar pelo menos ali no meio do ano com 20 pontos, classificado para uma Copa Libertadores, Copa do Brasil, deixa ver o que vai acontecer. Sobreviver até a janela do meio do ano, porque o Arthur Jorge terá um trabalho absurdo. E se tiver que sumir com alguém, tem que sumir. Se tiver que mudar 10, tem que mudar. E que a diretoria dê esse respaldo. Já passou da hora do Cruzeiro dar uma resposta totalmente diferente. Bem diferente. Isso aí que está entregando aí elencos bem piores e muito mais barato. O elenco entregava. Melhor do que isso, né? Porque esse aí ele tá conseguindo quebrar recorde negativo atrás de recorde negativo. Então, Arthur Jorge, fica firme aí. O torcedor do Cruzeiro, abraça cada vez mais esse técnico, porque é ele que vai fazer a coisa andar. Véio. É ele que tem que conduzir um processo que seja de reformulação. Véio. Se chegar no meio do ano, eliminado em Copa Libertadores, fora de Copa do Brasil, e falar que, vamos tirar o time da Copa do Brasil, coloca não sei quem, na Copa Libertadores coloca não sei quem. Véio. Quem tem confiança que em 8 jogos esses caras vão entregar algo aí, véio? Eles não estão entregando. Então, tenta fazer alguma coisa aí em Copa do Brasil. Tenta o máximo que der em Copa Libertadores. E no meio do ano, passa o facão se tiver que passar. Porque de vexame, o torcedor do Cruzeiro já está cansado. Eu nem acho que o jogo foi para isso tudo. Nem acho que o São Paulo foi tão superior para aplicar uma goleada. Mas a vitória foi justa do São Paulo porque o Cruzeiro é muito vulnerável defensivamente. O Cruzeiro teve alguns lampejos no jogo. O inicinho da partida, e aí no momento em que o Cruzeiro era até melhor, teve o lance do pênalti. Pra mim foi até duvidoso, mas não acho que era lance pro VAR. Se o árbitro deu no campo, era lance interpretativo. Não acho que o VAR tinha que intervir.
E no segundo tempo o Cruzeiro voltou bem. Ele até esteve próximo de empatar o jogo. O desenho poderia ter sido totalmente diferente, mas o 3-1 acabou com todas as pretensões do Cruzeiro na partida de reação. É um time que defensivamente vai muito mal. São 20 gols tomados já neste Campeonato Brasileiro em 10 jogos, uma média de 2 gols por partida. E time que quer brigar na parte de cima com esse tipo de defesa não tem como, Hugo. Preocupa também para as competições de mata-mata. Essa derrota para o São Paulo, para muita gente é o seguinte, se perde de 2, 1-0, se a zaga não falha tanto, a situação, a pegada seria outra. Mas a pressão ela aumenta, não para cima do treinador, evidentemente, que chegou agora, né, que é o Arthur Jorge, que é um baita treinador. Mas pra cima desse sistema defensivo do Cruzeiro, meu amigo, tá complicado, né, Vini? Porque a goleada, ela diz muito, né? Sim. Ela traz um impacto muito maior. O Cruzeiro continua sendo muito vulnerável. E mostra, Hugo, que o problema não é só o treinador. O Tite não era o responsável por todos os problemas do Cruzeiro. Tá aí, trocou o treinador. Antes do Arthur Jorge, teve o Wesley Carvalho, que ficou ali naquele período como interino. O Cruzeiro também continuou muito mal. O Jorge chega e o Cruzeiro dá uma resposta positiva contra o Vitória, mas nesse jogo em que o adversário era melhor, o São Paulo, o Cruzeiro volta a jogar mal. E muitos jogadores devendo, Hugo. Inclusive o Gerson, que chegou com muito cartaz, não era diferente, porque realmente ele é muito bom jogador, mas no Cruzeiro ainda não mostrou. E não é só questão técnica, é questão de mais vibração, de mais competitividade, maior interesse. Eu não sei se ele tá chateado porque não vai para a Copa do Mundo, mas vamos lembrar que ele joga no Cruzeiro. Quem paga o salário dele é o Cruzeiro, não é um salário baixo. Foi o maior investimento feito pelo clube, maior contratação da história do Cruzeiro. E ele precisa jogar mais. Não estou falando que os problemas do Cruzeiro passam apenas pela baixa produtividade do Gerson. Mas é um cara que está jogando muito mais pelo nome do que pelo futebol. O William na direita segue muito mal. O Cauã entrou e também foi mal. O Fabrício Bruno, inexplicavelmente, o ano dele é terrível. Então tem muitos atletas devendo, Hugo. E, assim, tá faltando senso de urgência. Porque o Arthur Jorge vai para a coletiva e fala sobre competitividade, eu concordo com ele, faltou para o Cruzeiro, não dá para aceitar. É o mínimo que a gente pode esperar desses jogadores. O Cruzeiro está na zona do rebaixamento. O mínimo que a gente espera é o quê? É luta, é entrega, é competitividade. E se isso está faltando, se foi detectado pelo próprio treinador, os jogadores precisam ser mais cobrados. Agora a vida que segue, até porque amanhã já tem a reapresentação que acontece aqui mesmo em São Paulo, no CT Joaquim Grava do Corinthians, e logo depois deixam o Brasil rumo ao Equador, depois de 2019, para voltar a disputar a Copa Libertadores. O técnico Arthur Jorge, na sua entrevista, disse que pode sim, fazer algo em torno de mudanças da equipe. Hoje não teve o Lucas Romero, por exemplo, que ainda não atuou como titular com o técnico, vinha se recuperando de uma fratura na costela, sequer esteve no banco hoje, mas já pode, quem sabe, pelo menos estar presente na partida em Guayaquil. O Cruzeiro que deve ter o seu setor defensivo um pouco mais resguardado. Outro atleta que deixou o campo, inclusive o vestiário mancando um pouco, foi o Matheus Henrique. Uma dor muscular vai ser reavaliado também pelo departamento médico do Cruzeiro. Vamos com os destaques finais com o Cruzeiro Rubens Júnior. O Cruzeiro amarga o Z4 do Campeonato Brasileiro. Momento de cobrança, inclusive de detectar no elenco as falhas e o que pode ser prioridade no mercado quando a janela for aberta em julho. Mas é correr atrás das vitórias, se recuperar na competição, lembrando jogos decisivos, com estreia na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, e tendo que somar pontos e respirar fora da zona do rebaixamento. Fala pessoal, passando aqui rapidinho só para pedir o like de vocês antes de deixar o vídeo. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Obrigado pela sua companhia, tá bom? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, esse canal aqui traz notícia todos os dias do Cruzeiro. Então fique à vontade, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar o canal, tá bom? Ative o sininho de notificação para não perder nada. E quem puder tá tirando um tempinho aí para estar compartilhando o vídeo com os amigos. É de grande ajuda aqui pro crescimento do canal, tá bom?
E a gente agradece demais essa força aí que vocês vêm dando, tá bom? Eu quero agradecer também para vocês aí a preferência que vocês estão dando no canal, tá? Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Esse canal foi feito para vocês, tá? Então, fica à vontade, tá, gente? Fica à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo. Essa vergonha aí, né, que o Cruzeiro fez a gente passar ontem. Então, comentem, tá? Desabafem aí, que esse canal aqui é para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, mas a gente volta ainda com mais notícia para vocês. Tchau, tchau.